Oi para todo mundo, meu nome é Marco Souza, esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje trago aqui um artista americano, bem obscuro, esse aqui é bastante obscuro mesmo, e que tem me pegou assim pela estranheza. Aqui eu falo de uma coletânea dupla sobre ele, porque ele praticamente não teve nessa época, pelo menos, um álbum propriamente dito. Vou tentar explicar melhor no decorrer do vídeo. Estou falando de David Arvidon. E a coletânea é essa aqui. The Most Unforgettable Tree We Ever Met, que compreende o período de 1967 até 1974. E como eu falei, é uma coletânea dupla. Essa é a capa. É a contracapa aqui. E tem bastante informação aqui no livreto. Uma longa entrevista com ele. Ele aqui também. E esse é um resultado aí, um lançamento, melhor dizendo, do selo Arf Arf, que lançou bastante coisa interessante também nessa pegada mais inusitada e obscura. Então, tudo isso aqui é ele aqui também com músicos ao vivo. Então o David Arvidon iniciou sua carreira musical em 1966 com um grupo chamado The Psychopaths, que tocava ali na área de Boston, Massachusetts, lá nos Estados Unidos. E naquela época o Psychopaths chegou a lançar um single que está aqui nessa coletânea também, que é no lado A ficou Till the Stroke of Dawn, uma música em homenagem ao Conde Drácula, segundo ele próprio. E o lado B, See the Girl. Essa música não era dele, era de um companheiro dele do Psychopath, do John Walker. E o John Walker cantava nas duas canções. Perdão. Perdão. Então o David Arvidon, ele meio que cuidava da aparelhagem eletrônica, ele era meio que um tecladista, mais ou menos. Cuidava mais de efeitos eletrônicos ali do Psychopaths. E depois que a banda encerrou suas atividades, acho que ainda em 67, se eu não me engano, ele começou a gravar algumas canções sozinho, de autoria dele mesmo. E foi guardando ali umas canções bem estranhas, meio nonsense, mas algumas com bom senso de melodia. Daí em 1900 ele chegou a produzir um cartucho de 8 canções, num formato que nem existe mais hoje. Chegou a idealizar um single com Fancy Woman e There Is No Woman for This Broken Man. E até em 71 ele chegou a lançar um álbum chamado The Best of David Arvidon, um lançamento independente que praticamente não chegou às lojas. E o mais bizarro disso tudo é que ele nem tinha nenhum lançamento. Como é que ele tem um The Best of, se nem lançamento ele tinha? Bem nonsense mesmo. Mas então, falando então da sonoridade aqui das músicas, a gente tem algumas preciosidades, eu diria aqui. Tem algumas músicas muito boas mesmo, que eu gosto bastante. Por exemplo, a versão regravada, ele regravou Till the Stroke of Dawn, aqui de, um, de uma maneira menos garageira e mais não exatamente psicodélica, mas mais cadenciada, que eu achei que ficou bem melhor. Eu gosto de Move Your Caboose também, que tem
algum toque meio jazzístico aqui também, e com uma letra também bem fora da casinha, digamos assim, sobre um tio que não deixava a sobrinha dele namorar com ninguém, e aqui é o pretendente dela tentando dialogar com esse tio, o tio Bruce. Outra que eu adoro que é Hari Ha Ha Ha, que é uma música completamente inspirada na música indiana. E aqui ficou muito, o resultado ficou excelente aqui. George Harrison com certeza ficaria orgulhoso se ouvisse essa canção aqui, sabendo que ele ajudou a inspirar. Também temos uma paródia aqui de música de gangster, música ali tipo da década de 20 ali, da época do gangsterismo, que é San Francisco Francisco. Temos ainda Raw Power, que é mais roqueiro, tem uma pegada mais de rock, mas nada a ver com a canção do Iggy Pop. E temos boas baladas aqui, ele era um bom melodista. Acho que ainda é vivo, David Arvin. Aqui temos, por exemplo, All I Really Know Is You Got Soul, que tem até, bastante influenciado por Bossa Nova. Simply for the Asking, Just the Right State of Mind, também são canções bem tristes até, meio que destoando do senso de humor meio bizarro que ele tem aqui. Isso no CD1. No CD2, você tem aí o que foi The Best of David Arvin, que foi lançado lá em 71. Também eu gosto muito de canções como, por exemplo, Alan Berkowitz, que ele fez em homenagem a um amigo dele. E até ele tem uma frase que eu gosto bastante dele aqui, em tradução livre, seria: você pode subir na minha árvore genealógica. You can climb on my family tree. Como ele canta aqui. Então uma música em homenagem ao Elliot Ness, acho que para contrapor a San Francisco, que era sobre gangsters. Depois temos Basketball or You To Call, também que eu gosto também, essa música. Que mais ou menos que é um dilema que ele apresenta aqui. Ou ele joga basquete com os amigos, ou ele sai com uma garota. Meio bobo, mas fazia sentido naquele contexto dos anos 70. Depois temos aqui também, eu gosto muito de Anyway, There Ain't No Telephones in the Zoo. Essa música que hoje em dia seria completamente proibida e ele seria massacrado se cantasse essa música em algum lugar, porque ele fala de uma garota muito feia, que ele pede para ela não ligar para ele, deixa que ele liga para ela, porque não existem telefones do zoológico mesmo. Ou seja, ele dá uma esculachada na coitada aqui. Ainda temos Trying to Get a Suntan, que narra sobre uma figura bem atrapalhada, que ainda diz que ele vai ficar a noite inteira tentando pegar um bronzeado. Entre outras incongruências aqui na música. E por fim, temos aí as duas últimas faixas do disco 2, são as duas faixas do single do Psychopaths, cantadas aqui pelo John Walker, o ex-companheiro dele de banda. Depois o David Arvin, aí no meio da década de 70, mais ou menos, acho que em 75, mais ou menos, se não me engano, ele quase foi contratado pela Sear Records, mas ele chegou a escrever uma ópera rock sobre dentes. Coisa completamente absurda. Mas ele foi preterido ali e a gravadora preferiu assinar com os Ramones. Uma escolha bem mais acertada comercialmente, sem dúvida alguma. E depois disso ele acabou se afastando do meio musical por algumas décadas. Só lá no começo desse século é que ele volta com os Psychopaths, eles lançam alguns álbuns aí. O último, de 2018, é até acreditado ao The Rehabilitated Psychopaths, se é que isso é possível, psicopatas reabilitados. E, como eu disse, aqui não tem nada sublime, maravilhoso, obra-prima. Mas a estranheza aqui, o nonsense e o senso de humor meio
distorcido dele aqui, ganham pontos comigo. E para quem gosta aí também, por exemplo, quem gosta de Waldman Fisher, para quem gosta do Daniel Johnston, se bem que o Daniel Johnston já é muito mais perturbado emocionalmente, as músicas são muito mais densas aqui, elas são mais leves um pouco, mas tem uma pegada similar também. Então, se você gosta de estranheza, quer ir divertido, quer se divertir aqui ouvindo algumas músicas, algumas engraçadas, outras realmente boas, como eu falei, Hari Ha Ha Ha, Move Your Caboose, eu acho excelentes aqui. Ou All I Really Know Is You Got Soul também. Então é uma boa pedida para aqueles dias que você não está querendo ouvir algo muito profundo, algo muito cerebral, mas quer ouvir alguma coisa diferente. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!